começou com essa coxa. Eu fazia artesanato para ajudar na despesa dos meus filhos. Eu tenho 4 filhos e precisava sustentar eles, dar o melhor que eu pudesse, porque eu fiquei viúva, nova, aos 25 anos, e precisei sustentar os meus filhos. Bom dia, meu nome é Dilma. Eu estou na Soarte desde 2014. Eu sou viúva, né? Pensionista, mas eu comprava uma coisa grande e ia para a feira para trabalhar, para trazer as coisas pequenas que eu não conseguia trazer com o dinheiro do mês. E também consegui minha barraquinha, que é testemunha aqui, Marta também aqui mora no bairro. Então eu consegui coisas aqui mesmo na pandemia. Olá, sou Marlene Marques, estou vice-prefeita do município de Conceição da Feira. O símbolo da gente poder estar discutindo a política pública, o instrumento é as associações, é a cooperativa, é grupo de mulheres como essa da SOARTE, porque o fomento da economia solidária, fomento de a gente imaginar o empoderamento das mulheres que sofrem a falta de oportunidade de emprego é a gente gerar renda. E o artesanato, o que é construído aqui, é uma forma de sustentação das mulheres. Eu trabalhei fora, mas eu vi que não dava para ter 4 filhos, para criar e trabalhar fora. E aí eu digo, não, eu preciso trabalhar, mas alguma coisa que eu possa trabalhar em casa. Aí eu comecei trabalhando com artesanato. Tinha umas colegas também que trabalhavam com artesanato, mas não tinha como a gente vender o produto da gente. E aí eu juntei o artesanato de umas meninas e mostrei a um microempresário. Meu nome é Maria Marta. Nós tínhamos o desejo de implantarmos uma cooperativa e contamos com o apoio de muitas pessoas, inclusive do nosso amigo Beto do Pati, que foi quem inicialmente nos apoiou. E aí ele resolveu apoiar a gente e doou uma parte de dinheiro para a gente começar. Meu envolvimento com a SOARTE já tem bom tempo, fazem uns 17 anos que eu tive conhecimento com Jocélia, Marta, Isabel. O principal interesse que motivou a gente vir trabalhar mais tempo juntos, que era o pensamento na coletividade, né? Elas não tinham interesse em ter benefícios próprios, mas sim em função da comunidade como um todo. E nós, assim, trabalhávamos fabricando artesanato e o nosso desejo era trazer alguma coisa que viesse ser de benefício para a nossa comunidade e também para as mulheres que faziam parte da nossa comunidade, que não tinha como conseguir uma renda, e nós queríamos que através do artesanato essa renda pudesse ser alcançada pelas artesãs. Então a gente vem desde 2004 com essa intenção de tentar ajudar no desenvolvimento do trabalho delas. De início a intenção era formar uma cooperativa, né? Mas aí vem todos os percalços que tem para você poder fazer essa parte documental de cooperativa. Eu ajudei na formação de organização de documentação, de regularização, para que também fosse um instrumento não só cartorial. Então eles já faziam essas reuniões aqui mensais, mas também foi uma forma de os registros ser feito oficialmente em 2008. A gente juntou, vendeu o material que a gente tinha desse dinheiro, que a gente arrecadou. A gente vendeu tudo, mas gastou esse dinheiro todo e não conseguiu registrar como cooperativa. Aí Beto aconselhou a gente a formar uma associação. A gente formou uma associação, registrou e aí começou o trabalho todo. E no meio termo aí vem algumas ajudas que tentamos fazer junto com elas a nível de aquisição de máquinas, sede. No começo era lá em casa, porque não tinha onde fazer, era a minha sala, era a minha cozinha, era meu hall, tudo que cheio de mulher trabalhando e os produtos eram na minha sala. Mas aí ficou pequeno lá em casa, não dava mais para deixar, continuar trabalhando lá. Através do prefeito na época aqui, que foi Valdimaninho, a gente conseguiu uma sede para elas começarem no trabalho
juntando todas as mulheres, que o número já estava começando a ficar crescente, né, para poder fazer os artesanatos e tentar vislumbrar algumas outras possibilidades de trabalho para elas. Foi aí que começou a Assoarte. Olá, me chamo Beatriz, sou recém-presidente da Assoarte, né, e eu fico feliz de fazer parte da Assoarte, né, de estar contribuindo, né, ajudando mais alguém a aprender aquilo que eu sei, passando, né, adiante, né, porque temos que ensinar. Muitas pessoas vêm com dificuldade, né, em relação de saúde, para tentar se distrair, né, passar o tempo. Muitas pessoas com depressão e através do artesanato, né, estão saindo desse mundo, né, da depressão. Ontem mesmo eu saí daqui e uma mãe me chamou e me disse que tem um dos alunos da gente que agora na pandemia ele ficou em casa preso, sem sair, e ele ficou com depressão. A mãe me chamou e me falou, a gente precisa que você volte para o projeto. A gente precisa que você, se puder, traga um psicólogo para as crianças. Porque o meu filho está com depressão, precisa sair de dentro de casa. A gente vê uma pessoa triste, a gente já passa uma palavra de conforto. Tanto a gente vende como se alegra quando chama. Tem pessoas que vai lá em casa querendo que eu ensine crochê e vai. E chora comigo. E eu vejo que aquela pessoa não está precisando só do crochê, também psicologicamente. Aí eu conto a minha história. Estamos aqui para ajudar, né, todos aqueles que vier. A gente está abraçando a comunidade para, assim, fazer um trabalho excelente na comunidade. Bem, a Assoarte, agora já como associação, né, elas passaram a desenvolver não apenas a atividade artesanal das suas integrantes, mas também começaram a transparecer esse trabalho para a comunidade. Então, hoje elas desenvolvem atividades aqui na associação de capoeira, atividade de leitura para jovens aqui da comunidade, trabalham também com ajuda para a comunidade na distribuição de sopão. E tudo isso é uma expansão, né, da associação, é um retorno para a sociedade das atividades que a associação hoje desenvolve. Vai fazer 17 anos que a gente trabalha com artesanato. E tem 10 anos que a gente tem 6 anos que a gente tem de registrado como associação. E aí começou vindo os projetos. Depois que a gente registrou, veio a Unicafes, que é a União das Cooperativas do Estado da Bahia. Teve cursos aqui com a Unicaf. A gente fizemos também um curso de costura. Tenho minhas máquinas, consegui uma máquina que também é overlock aqui, através da associação. Eu estou alegre agora que tem a feira. A gente já pode expor. A gente viaja nas feiras, tem a feira da agricultura familiar, tem a feira da economia solidária, a gente já participa na Flica, a gente participa na Fenagro, a feira do semiárido, que tem feira de Santana, as feiras da universidade. A gente já viajou muito participando dessas feiras, dos congressos, de tudo. A Assoarte participa um pouco e isso dá uma adrenalina boa. A Assoarte foi um instrumento também para que a gente implantasse a Feira Agroecológica, levando também a economia solidária a participar de alguns cenários, tanto feiras regionais, municipais e até estaduais. Então, a Assoarte simboliza isso. Eu acredito no empoderamento das mulheres a partir da geração de emprego e renda. E aqui é renda para as pessoas, aqui é um espaço que a gente pode construir a partir da Assoarte que outras mulheres se empoderem no município. A gente
a gente sai, a gente busca novos projetos, a gente tem vários editais preenchidos, já esperando a resposta. A gente, antes da pandemia, a gente teve um projeto da comarca de São Gonçalo, que foi o fardamento para as crianças da capoeira e da leitura, foi um computador, foi o bebedouro para as crianças. A gente tem outros editais, tem um de recursos humanos, tem um da ONU. A gente já preencheu até para poder ir no Caldeirão do Hulk, para poder participar e construir o nosso galpão. A gente ganhou um terreno, eu conheci 2 parceiros que conseguiu ajudar a gente, juntou os 2, que é o dono da Prime e um outro parceiro, doou para a gente um terreno aqui no novo loteamento, aqui no fundo, um terreno grande, amplo, bom para a gente. Meu nome é Ricardo Moraes, sou diretor da Prime Empreendimentos, tenho alguns loteamentos aqui em Conceição da Feira e Dona Josélia me procurou para ser mais um parceiro da Assoarte e desde então estou muito contente em estar podendo contribuir de alguma forma com o trabalho dela. É um trabalho muito importante junto às mulheres de Conceição da Feira. E a construção do nosso galpão agora é o foco da gente. É construir o galpão, que esse espaço aqui é emprestado da prefeitura. O prefeito atual agora está fazendo já a documentação, ele vai doar para a gente esse espaço, mas a gente quer trabalhar lá no galpão, onde a gente vai construir, ter a escola e o trabalho para as mulheres, e aqui ser a loja da Assoarte. A minha maior motivação é ver a luta, né, dela, de Dona Josélia, em prol das mulheres, né, mais carentes da comunidade, a criatividade que ela tem, a vontade, né, de transformar, da mudança local. Então é isso que motiva a gente a ser parceiro. O que me motiva é quando os meus parceiros chegam e me diz que o projeto é bonito, que alguma das meninas vem e me fala que gostou de alguma feira que a gente foi que vendeu, de alguma coisa delas que vendeu e que elas recebeu por aquilo ali que ela fez. Isso me motiva. Esse crochê aqui é que trabalham eu e minhas filhas. Aqui tem mais coisas, só que eu vi rapidinho. Aqui também é um conjunto de cozinha, uma capa de liqui e do bujão do fogão. E aqui é americano pra gente colocar na mesa, colocar os pratos. E aqui é sobra de retalho, que minha outra menina faz comigo. A gente faz bolsa, cria uma coisa e inventa, né? E aqui, que é o principal, que aqui quando a gente não tem dinheiro para comprar a linha, aí eu pego os retalhos, aqui tá vendo o nozinho? Amarro no outro e faço crochê. Essa bolsa aqui, criei essa bolsa. Já criei outras que eu dei de presente. Bolsinhas pequenininhas também para botar moeda. Mas assim, essa daqui é que eu levo para rua. Eu criei porque no momento que você está estressada, quer costurar seu crochêzinho, não tiver o dinheiro para comprar a linha, você pega os retalhos, um meio no outro e costura com aquela linha de barbante, com aquela agulha de barbante grossinha. E você se destressa e ainda ganha seu dinheirinho. Dinheirão, né? Quer dizer, além dessa coxa, o meu trabalho, tem essa coxa, esse material aqui foi o que eu mais vendi. O que eu mais ganhei dinheiro foi esse trabalho, que a gente criou esse modelo de coxa, e aí eu vendi para muitos lugares. São Paulo, Rio, tudo, eu vendi esse trabalho. Eu faço panos de copa, né, pano de prato, eu pinto. Eu faço a bolsa de caixa de leite
né, que é uma carteirinha, né, utilizando material reciclável, utilizando tecido, né, algumas coisas recicláveis e algumas coisas são compradas e eu consigo fazer algumas bolsas e consigo também vender, né, a partir do material reciclável. Tenho também aqui a carteirinha que também é feita de reciclagem. Isso aqui é uma caixa de leite, né, com o tecido. E agora, né, nesses dias, eu tenho trabalhado com a pulseira, né, que vem a partir da pesquisa feita na internet e a partir da experiência de outras pessoas. Então, eu tenho comprado material e tenho fabricado algumas pulseirinhas, alguns colar. Nós temos também a alça para celular, que é também chamado de strapphone, né? E esses dias eu tenho fabricado essas coisas, que não deixa de ser uma arte a partir de experiência de outras pessoas, e eu tenho vendido e tenho agregado valores também ao meu salário. Na pandemia, a gente começou fazendo máscaras para vender e para doação. A gente doou muitas máscaras, a gente teve encomenda, ganhou o edital de fazer máscaras para o governo do estado. Não teve a demanda no município, aí a gente não fez as máscaras, mas teve algumas pessoas que fizeram a encomenda e a gente fez as máscaras. Eu faço as bonecas de pano, minhas meninas. Na associação, o que eu sei fazer, eu ensino todas as meninas. O que as meninas sabem fazer, o que uma sabe fazer, ensina a outra, porque se a gente tiver uma demanda grande, todo mundo tem que trabalhar junto. Agora a gente está começando a trabalhar com fardamento, que a gente já pegou uma encomenda e agora está com outra encomenda do município vai terminar de fechar, eu creio, com fé em Deus. A gente quer ver se aumenta o projeto com um curso de computação para as crianças e a gente quer ver que se implanta alguma coisa de esporte para mulheres na SOARTE. Aí a gente espera que apareçam novos parceiros, que queiram apoiar mais o projeto, que venham ajudar, né, não só os parceiros de fora, mas que do município também, que ajude a gente, que participe, que venha ver o projeto, como é o trabalho. Porque isso é muito bom quando as pessoas nos visitam e vê o trabalho da gente.